A Bíblia é um livro maravilhoso. Mas o que torna a Bíblia tão especial? A palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros, totalizando 66 livros sagrados. Esses livros foram escritos ao longo de 1.500 anos, por cerca de 40 autores, homens de diferentes origens e profissões. Lucas, um médico. Paulo, um filósofo. Daniel, um grande estadista. Isaías e Amós, homens simples do campo. Reis como Davi e Salomão. A Bíblia contém história, poesia, profecia, os evangelhos que narram a vida de Jesus e cartas escritas, em sua maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus nos deixou a Bíblia como um guia para a salvação e também para nos orientar em todas as áreas da vida, na família, na saúde, no casamento e nas decisões do dia a dia. Jesus disse que, muitas vezes, erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Assim está escrito em Mateus, capítulo 22, verso 29. Em João, capítulo 17, verso 17, Jesus afirma: "A tua palavra é a verdade." Na Bíblia encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o imenso amor de Deus por nós. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais divulgado, mas, infelizmente, o menos compreendido. Por quê? Porque, como ensina Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, existem pontos difíceis de entender, e muitos distorcem o sentido das Escrituras. Por isso, precisamos de orientação. Assim como o eunuco precisou de Filipe, nós também precisamos do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar sozinho. A Bíblia interpreta a si mesma. Isaías capítulo 28, verso 10, nos ensina: "É um pouco aqui, um pouco ali", comparando textos para compreender o todo. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, aprendemos: "Os profetas e os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo. Não escreveram o que desejavam, mas o que Deus revelou." Ao buscarmos a compreensão da palavra, é o Espírito Santo que nos ilumina. A Bíblia não possui índice de assuntos. Devemos escolher um tema e ver o que a Bíblia inteira diz sobre ele. Estudando assim diariamente, permitimos que Deus fale conosco por meio de cada texto. Em João, capítulo 16, verso 13, Jesus nos lembra: "É o Espírito Santo que nos guia e nos convence da verdade." João, capítulo 8, verso 32, afirma: "A verdade nos liberta. Liberta-nos dos vícios, dos maus hábitos, melhora nossa saúde, fortalece nossa família, traz paz e alegria." Muitos acreditam que o Antigo Testamento foi apenas para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos. Mas, quando Jesus disse que a Bíblia é a verdade, o Novo Testamento ainda não existia. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. E se ele seguiu esse caminho, devemos seguir também. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo afirma: "Toda a Escritura é inspirada por Deus." Em Êxodo capítulo 31, verso 18 e em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, vemos que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, gravados em pedra, para que ninguém os apagasse ou mudasse.
Em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, Deus adverte: não devemos acrescentar nem retirar nada de sua palavra. Em João capítulo 13, verso 17, Jesus disse: somos felizes quando praticamos o que aprendemos. Tiago capítulo 1, verso 22, reforça: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Continue a ouvir a voz de Deus. A melhor parte da vida só começa quando conhecemos Jesus.